Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a nova professora de filosofia de vocês, acompanho vocês aí até meados de janeiro, né, até o final do curso. E vou dar sequência no programa que vocês estavam vendo, né? Então, vocês viram, pelo que eu recebi, toda a parte de filosofia antiga até então, não é isso? Principalmente os filósofos, Platão e Aristóteles, né? Dentro daquela tradição socrática, então, né? E antes disso, os filósofos pré-socráticos. É claro isso? Todo mundo? Então, a gente vai introduzir agora o período da filosofia medieval, né? Só que, para você entender o contexto da filosofia medieval, é muito importante a gente ver uma corrente que ainda faz parte da antiguidade, que se chama neoplatonismo, né? Chamados neoplatônicos. E vocês vão entender por quê, né, no decorrer aqui, por que é tão importante entender o neoplatonismo para ingressar, então, no campo da filosofia medieval mesmo. Então, eu trouxe aqui, não está muito visível só, né, para vocês, um esquema temporal aqui, né, do desenvolvimento da filosofia desde o período dos pré-socráticos. Então, antes disso, nós tínhamos o pensamento mitológico, né, os mitos, com os poetas principalmente, Homero e Hesíodo, não é isso? Teogonia, né, a Ilíada. Passando desse tipo de pensamento mitológico, a gente tem então os filósofos pré-socráticos, que são chamados de filósofos físicos. Por que os filósofos pré-socráticos são chamados de filósofos físicos? Pergunto para vocês. Alguém se lembra? Davam resposta para tudo com base na natureza. Exato. Físico. Davam resposta, então, para a origem do universo, origem do cosmos, buscando princípios ali na physis, né? na física, na natureza. Por isso eles são conhecidos como filósofos físicos. Isso vai mudar, né? Eles começam, então, essa forma de pensamento mais lógico, buscando ali na natureza o princípio primordial, mas logo em seguida a gente vai ter o período socrático, então, inaugurado com Sócrates, onde você vai ter principalmente a preocupação com a ética e com o humano, né? O ethos, a ética. Durante o período pré-socrático, que foi lá do século V até o século III, mais ou menos, antes de Cristo, a gente teve principalmente, depois de todo aquele embate, né, entre Sócrates e os sofistas, Platão como principal representante das ideias do Sócrates. Sócrates não deixa nada escrito, né? E o Platão é que vai desenvolver, então, a filosofia socrática de uma forma mais sistemática. E depois disso, Aristóteles, que estudou na academia fundada por Platão, com ele, e depois rompe com aquela linha de pensamento do Platão, principalmente da teoria das ideias, né? Então, Aristóteles, ele tem vocês viram, né? Ele tem uma filosofia muito mais próxima, talvez, dos filósofos físicos. Ele traz muito isso para o pensamento, para a teoria dele, né? A importância de se analisar a física, né? Tem a parte da física, da lógica, da ética e da metafísica também. E, bem, depois da morte de Aristóteles, a gente tem um período na Grécia que é chamado de helenismo, né? E os filósofos helenistas eram várias correntes divergentes. Então, né, alguns teóricos dizem que teve um grande declínio da filosofia nesse período, no sentido de que não surgiram mais grandes sistemas como na época do período socrático, né, período clássico, Platão e Aristóteles. Você tem ali várias correntes coexistindo e cada um, enfim, afirmando verdades distintas. Então você tem ali a corrente dos estoicos, né, o estoicismo, o epicurismo, os céticos e os cínicos.
Terminando mais ou menos na passagem do helenismo para o século III depois de Cristo, mais ou menos até o século V depois de Cristo, a gente vai ter então os filósofos que se chamaram neoplatônicos, né? Os neoplatônicos são então Amônio, Sacas, Plotino, Porfírio, Próclo e Boécio. Então aqui é justamente nesse período que a gente vai se deter, né? Por quê? Você vai ter aqui, antes da passagem para o período medieval, uma coexistência tanto da filosofia cristã, patrística, que começa, aqui eu coloquei século V, porque é ela que predomina, né? É aqui que está a passagem histórica para a Idade Média, a Alta Idade Média, porém a patrística já tinha iniciado antes. Então a gente tem, nesse período de transição aí, do mundo antigo, do pensamento antigo para o pensamento medieval, a gente tem essa coexistência aí dos filósofos neoplatônicos e dos filósofos cristãos, os primeiros filósofos cristãos, que são chamados de pais da igreja, padres da igreja, por isso o nome patrística, né? Então, a filosofia medieval, ela vai se dividir principalmente, né, durou 1000 anos, né, toda a filosofia cristã, principalmente, por quê? Cristã, porque o período medieval não foi só a filosofia cristã, mas a gente estuda muito mais no Ocidente essa filosofia, né, que foi dominada, então, todo esse período pela Igreja Católica. Mas a gente tinha ali também, principalmente aqui no período da escolástica, a gente vai ver que São Tomás de Aquino, ele foi bastante influenciado pela filosofia dos árabes, né, muçulmanos, Avicena, Averroes. Né? Então, mas principalmente aqui, nesse período de passagem do pensamento antigo para o pensamento medieval, a gente tem então essa convergência aí, né? Então, enquanto você tem de um lado ali os neoplatônicos, que são uma corrente pagã, né? Ainda está dentro desse ambiente grego, pagão, porém, dentro da filosofia, que é chamada de neoplatônica, e aí eles não tomam só a filosofia de Platão como parâmetro, né? Eles fazem, na verdade, uma espécie de sincretismo filosófico, ou seja, você vai unir ali, fazer a junção de todas as teorias filosóficas que vieram antes, inclusive a dos helenistas, dos estoicos, epicuristas, eles vão unir isso numa nova forma, então, de filosofia, né? Disse, por exemplo, né, que aqui no helenismo, com os céticos, você teve na filosofia um período de decadência, de declínio, por quê? O que os céticos afirmam? Que não é possível o conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Então, isso representa de uma certa forma um rompimento com o pensamento antigo. O que Platão e Aristóteles faziam até então? Eles confiavam nessa verdade, que era possível se alcançar essa verdade através da filosofia. Os céticos colocam isso em xeque. Então, esse momento de transição é um momento muito conturbado, né? Tanto historicamente, com a queda do Império Romano, logo em seguida aqui. Todo esse contexto é bastante conturbado e, inclusive, na filosofia, então, você tem, né, essas várias correntes aí se propagando. O neoplatonismo ele surge como uma forma justamente de resgatar o pensamento dos antigos, né? Diante dessa total incredulidade aí, sobre o conhecimento, o neoplatonismo então traz uma visão mais mística da filosofia de Platão. Então aqui no neoplatonismo a gente já tem muito mais elementos religiosos, espiritualistas, que não apareciam nos clássicos, né? No Platão e no Aristóteles. A gente vai ter principalmente, no período do neoplatonismo, a influência de Aristóteles, Platão e Pitágoras. Né? Pitágoras, que era um filósofo pré-socrático. Bom, aqui então, a gente vai ver hoje isso aqui, né? Neoplatonismo, a passagem então desse período antigo, do pensamento antigo, do pensamento medieval, mas o que foi, no seu contexto geral, aí, que durou 1000 anos, a filosofia medieval? Basicamente, a gente vai ter como problema central, como questão central da filosofia medieval, unir
trazer aí uma harmonia, uma harmonização entre o que antes não era permitido, que é a fé e a razão. Então, tornar essas duas coisas dignas, né, de verdade. E aqui surge então a noção de verdade revelada, né? O período medieval então começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina lá na Escolástica com a queda do Império Romano do Oriente, tá? Então, a patrística principalmente vai ser marcada pela influência dos pais da Igreja, que são os primeiros filósofos cristãos que estão trabalhando na fundamentação teórica racional do cristianismo, a partir do momento em que o cristianismo é oficializado como a religião do Estado, né? Então, a partir desse momento, é muito importante tornar palatável para os pagãos que vão ser aí evangelizados, né? Um tipo de filosofia baseada na fé, tá? Então, é muito importante você usar a razão para fundamentar a religião. E é isso que os primeiros filósofos da filosofia medieval, todos eles farão isso, né? Sempre no intuito de usar a razão para fundamentar a fé, né? Embora sejam coisas que cooperam entre si. Basicamente, o esforço dos filósofos medievais é esse, né? Colocar a razão a serviço da fé, o que não descaracteriza a atividade racional. No período de São Tomás de Aquino, a gente chama de escolástica, por quê? É quando começam a surgir as primeiras escolas clericais e as primeiras universidades, né? Então, fala-se muito que o período medieval é o período de trevas, onde, né, o conhecimento ficou estagnado, mas não é bem assim, né? Claro que tem todo esse lado das perseguições, né? Muitas perdas com relação ao conhecimento dos antigos, o monopólio do saber que ficou com a igreja durante todo esse período, né? Porém, a gente tem também essa contribuição, né, para toda a formação da nossa sociedade, da sociedade moderna, né? Então, por isso que é chamada esse período da Baixa Idade Média, que é a partir do século IX até o século XV, de escolástica, com referência, então, à criação das primeiras universidades e das escolas clericais. O São Tomás de Aquino, da mesma forma que Santo Agostinho, continua esse projeto de conciliar a fé com a razão, né? Ele faz, então, uma releitura cristã da filosofia aristotélica. E o que é importante a gente saber aqui? Enquanto no primeiro período, no período patrístico, a influência predominante é a da filosofia platônica, que o Santo Agostinho vai acessar através da leitura dos neoplatônicos, do Plotino principalmente. Nesse segundo período da Baixa Idade Média, na escolástica, o São Tomás de Aquino vai recuperar, trazer uma obra que ficou durante muito tempo perdida, que é a obra do Aristóteles, né? E é a partir do contato com os árabes que o São Tomás de Aquino vai ter acesso, então, ao conhecimento de Aristóteles. O que eu estou querendo fazer, traçar aqui com vocês, né? Um passo a passo aqui do desenvolvimento da filosofia, desde a antiguidade até o período medieval. Nós vamos até janeiro, até o período contemporâneo, né? Então, logo depois aqui, eu não detalhei, e a ideia é fazer um outro quadro desse quando nós entrarmos em moderna, né? A gente tem aqui um período do Renascimento, logo depois da medieval, modernidade, iluminismo e contemporânea. Então, logo em seguida, a gente vê então como se desenvolveu, e aqui depois da escolástica, com o surgimento das primeiras universidades, a gente vai ter já um movimento do Renascimento de recuperar também lá os gregos, mas no sentido de abertura para a ciência, né, para o pensamento científico. Então é ali no Renascimento que começa essa ideia de ciência moderna, mas isso já é outro assunto que a gente vai ver depois. Então era isso. Até então, né,
saber como foi, o que caracterizou lá o período da filosofia antiga, ou seja, não é um rompimento, né? Uma passagem daquele pensamento mitológico para o pensamento filosófico, não é isso? E depois, com o neoplatonismo, a gente vai ter então essa transição entre um período antigo e o período medieval. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário por enquanto? Tudo bem? Bom, influência do neoplatonismo na filosofia patrística, né? Então, basicamente é isso que a gente está vendo. Filosofia antiga, a passagem da filosofia antiga para a filosofia medieval. Só que ainda está no período antigo, né? Porém, ele é fundamental e ele traz todos os elementos que serão incorporados pela filosofia medieval. Aqui, na filosofia antiga, a gente tem aquela imagem de Sócrates. Vocês conhecem essa imagem? Sim? Que faz referência à morte de Sócrates, né? Período ali que ele é condenado, então no último diálogo que ele tem ali com seus discípulos, um quadro que é então chamado de A Morte de Sócrates. Sócrates que vai sintetizar então, né, dar o tom do pensamento antigo, embora ele não tenha escrito nada, né, todo o período clássico é chamado de período socrático. E aí com o neoplatonismo a gente tem aqui uma imagem da escola de Atenas, né, fundada por Platão. A academia durou durante muito tempo e era uma referência para os neoplatônicos. O neoplatonismo, na verdade, ele começa na Alexandria, mas com o Próclo, que está quase lá no final já do neoplatonismo, ela vai ser transferida também lá para a Academia de Atenas, para Atenas, né? Então aqui, nessa imagem, nós temos no centro da imagem os dois principais representantes do período clássico, que são retomados pelo neoplatonismo, que são Platão e Aristóteles. Eles estão conversando, né? Então muitos críticos fazem uma leitura, né, de arte aqui, que o Platão, aqui não está muito visível, mas depois que vocês acessarem aqui o documento vai ficar mais claro. O Platão está apontando para cima, né? Então indicando essa teoria dele, a filosofia dele muito caracterizada, né, para o mundo das ideias, para o mundo superior, na verdade superior. E o Aristóteles, ao contrário, está com a mão mais voltada assim, né, para a superfície, indicando essa característica da filosofia aristotélica, que é se concentrar na natureza, né, buscar na natureza, na física também. E aqui, nessa imagem, a gente tem os pais da igreja, né? Então, na filosofia medieval, principalmente, então, essa figura da igreja, né, no desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, todo esse período vai ser marcado pela religião e pela filosofia, ok? Se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Não sei se está muito visível. Deixa eu fazer aqui. Então, o neoplatonismo, né? Ele é fundado por Amônio Sacas, né? Amônio Sacas, que era filho de cristãos e se converte ao paganismo. Então vejam, que embora a gente pense, né, que o cristianismo chega destruindo tudo, né, dominando tudo, a gente vê que ali era um momento de convergência mesmo. Então também havia o contrário, né? O embate era grande aí entre paganismo e cristianismo nesse período. O Amônio Sacas, então, sai de um contexto cristão, né? Era filho de cristãos e se converte ao paganismo. Ele que é considerado o fundador do neoplatonismo, porém, da mesma forma que Sócrates e Platão, o Amônio Sacas não escreveu, não deixou nada escrito.
e foi Plotino, então, seu principal discípulo, que levou adiante as ideias do Ammônio Saccas, que são, basicamente, fundir a filosofia do Platão, do Aristóteles e do Pitágoras. A gente vai ver que os outros filósofos platônicos não vão ficar só no Platão, Aristóteles e Pitágoras, também introduzem elementos helenísticos, daquele período anterior, dos estoicos e dos epicuristas. Os filósofos neoplatônicos, eles não se intitulavam neoplatônicos, né? Essa denominação é uma denominação moderna, que faz referência, então, à filosofia de Platão, mas a gente não deve entender os neoplatônicos como filósofos que estão reproduzindo ou retomando apenas a filosofia de Platão, certo? Ela é predominante no pensamento neoplatônico, porém, ela traz aí elementos do pitagorismo, do aristotelismo e dos helenistas. Professora? Sim. Essa filosofia do neoplatonismo, ela se enquadra na filosofia antiga ou na filosofia medieval? Ótima pergunta. Ela ainda está historicamente situada no período antigo, certo? Mas a gente vai ver, é um pouco complexo isso, na verdade, né? Porque esse período histórico, na verdade, ele é muito complexo. É um período de transição. Então, mesmo naquele quadro que eu mostrei para vocês anteriormente, que vocês podem usar depois para se situar, assim, para estudar, existem divergências teóricas sobre aquelas datas, né? Elas não são, assim, totalmente exatas, porque ninguém deita para dormir na antiguidade e desperta no período medieval. São processos que vão se dando, né? Então, é importante saber que o neoplatonismo, embora ele esteja ainda situado historicamente no período antigo, da antiguidade, ele já traz todos esses elementos aí medievais, né? A filosofia medieval não seria o que foi sem o neoplatonismo. Então, é fundamental, um período de transição histórica e que também concentra ali elementos do pensamento antigo e elementos do pensamento... são precursores, vamos dizer assim, do pensamento medieval. Professora, mas como que eles foram precursores da filosofia medieval, se eles defendiam o oposto da filosofia medieval cristã, que era o paganismo? A gente vai ver, eu já vou dar sequência aqui, a gente vai entender como é que isso se dá, tá bom? Principalmente na relação que eles vão, do princípio, bom, eu vou dar sequência aqui, vai ficar mais fácil. Que é isso aqui que o neoplatonismo faz, né? Por que eles oferecem elementos para a racionalização da fé cristã? Porque eles fazem essa distinção com relação ao pensamento antigo, né? Então, aqui você tinha, no mundo pagão, né, a natureza, o divino e o mundo material no mesmo plano de realidade, que é o plano da natureza, né? Com o neoplatonismo surgem os primeiros indícios de separação, de criar um outro tipo de realidade, onde o divino está totalmente separado do mundo material, da natureza, né? Então, aqui eles trazem o homem, só que qual é a consequência dessa separação, né? O homem passa a fazer parte do mundo material e a ligação que ele tem com o divino passa a ser muito mais interior, né? Então, quanto aqui os deuses participavam, intervinham na natureza, não é? No paganismo. Os deuses têm forma humana, têm as paixões humanas, né? Eles estão muito mais em relação direta, de igualdade com a humanidade, né? E aqui no neoplatonismo a gente começa a perceber essa espiritualização. Então, alguns teóricos chamam o neoplatonismo de uma filosofia, uma releitura mística do Platão, né? Então, principalmente por essa distinção aqui que é feita, né, do divino com o mundo material. Então, aqui, enquanto a gente tem níveis da mesma realidade, né, porque o divino está num outro nível, ele já é tratado através da metafísica, são níveis da mesma realidade, tudo está no campo da natureza.
para o neoplatonismo a gente tem duas realidades distintas. Isso para a gente é bastante familiar, né? Toda a nossa formação é cristã da nossa sociedade, então é bastante familiar entender isso. Talvez seja mais difícil entender como era para os gregos do que essa distinção, né? Mas nesse momento ela é uma grande novidade e é ela que vai influenciar, que vai fornecer argumentos para a fé cristã racionalizar, né, a filosofia cristã, tornar uma filosofia cristã. Então aqui apenas retomando, o neoplatonismo representa um momento de crise, né? Ele surge, aliás, no momento de crise dos grandes sistemas lá do final do século II, com a proposta de reelaborar o conhecimento filosófico retomando os clássicos. Fazem essa separação do plano divino e outro material, né? E que vai influenciar então no desenvolvimento das bases das religiões monoteístas. Né? É a partir então dessa separação entre os dois mundos que você dá abertura, por exemplo, para as noções de mal, que vai aparecer muito no pensamento medieval, né? O problema do mal é um problema que aparece em todos os filósofos da Idade Média, né? Se Deus é bom, é perfeito, como é que se explica o mal, né? Então, é objeto de estudo de todos os filósofos da Idade Média. E para todas as outras noções posteriores que vêm aí com o cristianismo, como culpa, né, condenação, tudo isso era totalmente estranho para os gregos, né? Então aqui no Platão, lá na teoria das ideias e das formas, né, a gente tinha qual era a relação que existia entre o humano e o divino, né? Uma relação aí de participação, os níveis da mesma realidade, mas você tinha a participação. Como é que vocês se lembram disso? Da forma, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do cachorro, né? Você tem no mundo das ideias, no mundo ideal, a forma ideal do cachorro. E no mundo material, no mundo sensível, você vai ter aí as cópias dessa forma ideal. Por isso que você tem a variedade. Então aqui você tem o uno, lá no mundo das ideias, e no mundo sensível você vai ter vários cachorros de várias raças, de várias cores, né, diferentes, porque tudo isso é uma tentativa de alcançar ali o uno, a verdade que está no plano das ideias. Mas tudo está ainda no mesmo plano, que é o plano natural, né? Então, enquanto aqui, essa separação que o neoplatonismo faz, né, entre duas realidades, ela muda a relação que se dá entre o ser humano e o divino. Para os neoplatônicos, né, esse distanciamento da esfera divina e humana, ele vai gerar uma nova forma de relação que eles chamam de emanação. E para o Santo Agostinho, que vem em seguida, a gente vai ver que esse tipo de relação vai ser chamado de iluminação, que é quando ele introduz o conceito de verdades da fé, né? Ou seja, a nossa capacidade cognitiva de compreensão, ela tem um limite. E até onde vai esse limite, aí começa então a iluminação, verdades que você só consegue alcançar através da fé, que a razão não é capaz de abarcar toda a complexidade do real, né? Então aqui você tem essa noção também, que é muito importante para as religiões monoteístas e para o cristianismo, que é de interiorização, né? Então, se antes no paganismo você ia até o oráculo, você fazia oferendas, né, sacrifícios no mundo exterior, né, está muito nessa relação com o mundo exterior, a partir do neoplatonismo, eles estão preconizando essa relação que é do cristianismo, né, que é você passar para atos mais contritos, é o que te dá a ligação com esse mundo superior, com esse mundo divino. Né? Então são as orações, as reflexões e os atos de contrição, meditações inclusive.
aqui os principais representantes do movimento, da corrente neoplatonista. O Plotino, né? O Plotino, ele foi aquele que teria uma equivalência à de Platão, né? É ele que vai transmitir os ensinos do Ammônio Saccas, que não deixou nada escrito, que vai sintetizar aí as ideias do Ammônio Saccas. Ele então é considerado o principal filósofo do neoplatonismo. E é através do Plotino que o Santo Agostinho vai ter contato com o pensamento platônico, né? Com o pensamento aí antigo da filosofia grega. Então, Santo Agostinho é leitor de Plotino, aí ele tem contato com o platonismo para depois reformular então a filosofia platônica. Isso é bem importante, assim, né? Ter clareza de que filosofia medieval, agora deixando um pouco de lado aqui o neoplatonismo, a filosofia medieval se divide em duas etapas, a patrística e a escolástica. A patrística é o período onde os padres estão fundamentando racionalmente, lançando as bases racionais para a fé cristã, né, para o cristianismo enquanto religião, que é a religião oficial do Estado. E depois na escolástica já é outro contexto, eles não têm mais essa necessidade, né, de lançar as bases, elas já estão. Existem outros desafios e aí existe uma abertura maior, por exemplo, para a filosofia de Aristóteles, que era considerada proibida durante muito tempo na Idade Média, né? Todo o pensamento antigo, a produção científica dos antigos estava sob domínio ali dos cristãos. Né? Nos mosteiros a gente tinha a figura, por exemplo, do monge copista. Eram eles quem traduziam de acordo com seus interesses o que era proibido, o que era permitido, né? Também pela igreja se traduzir naquele momento. Então existe um esforço de conter, de certa forma, o que tinha sido desenvolvido até então, mas também de cuidado, né? Durante todo esse tempo foram esses monges copistas que guardaram esse saber. Depois de Plotino, discípulo de Plotino, a gente tem Porfírio, né? E o Porfírio é um dos neoplatônicos que vai trazer aí a filosofia do Aristóteles. Ele escreve um comentário sobre a obra As Categorias, né? Que é da lógica aristotélica, e que mais tarde vai ser traduzida pelo Boécio. Boécio é um filósofo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é muito importante. Assim, a obra dele principal, que foi a Consolação da Filosofia, foi a obra mais lida durante a Idade Média, depois da Bíblia, né? Então, é um filósofo bastante importante e, olha, ele faz parte do movimento neoplatonismo, porém, ele é considerado o último antigo e o primeiro medieval, sendo posterior a Santo Agostinho. Mas enfim, a gente volta no Boécio, né? Aqui, então, Porfírio é essa referência aqui de trazer o pensamento aristotélico para dentro do neoplatonismo. Jâmblico, né, que era um discípulo do Porfírio, aqui a gente tem essa relação de discípulo e mestre. Jâmblico é conhecido pelos seus tratados de religião e estudos da mística e ritualística do Antigo Egito. E aqui a gente tem a primeira mulher, né, considerada aí a grande pensadora científica e matemática na Alexandria, né, de grande prestígio, que teve uma morte bastante trágica, foi condenada, né, e morta por apedrejamento pelos cristãos, né? Então ela fez todos os seus estudos na Academia Neoplatônica de Alexandria e depois ela assume a cadeira do Plotino, que era o principal neoplatônico, né? Ela se torna diretora dessa escola, então, ensinando matemática, astronomia e filosofia. Tem um filme sobre a Hipátia, recomendo bastante quem se interessar em assistir, né? Dá para ver bastante como é esse contexto. Próclo, né? Grande influência sobre o pensamento de Hegel, e a sua obra se divide em duas partes: os estudos e comentários sobre a filosofia platônica e um conteúdo teológico, né? Teologia platônica, onde ele analisa o simbolismo dos gregos.
E aí a gente passa então para o Boécio, que é o que eu acabei de dizer aqui, né, que retoma o pensamento de Aristóteles. Na verdade, ele é um grande erudito, né? Boécio, ele traduz obras do Aristóteles, a lógica de Aristóteles, e traduz o comentário do Porfírio, que a gente viu ali, né, o segundo neoplatônico, sobre a lógica aristotélica, chamada Zagor, né? Então, o Boécio, ele também escreve, né, um tratado de aritmética, um tratado de introdução à música, um tratado de geometria e de astronomia. Esses 4 aqui que formam o conjunto das 7 artes liberais da Idade Média, como é que se dava a educação em todo o período medieval, inclusive lá na escolástica, né? Então, o trívio, que era a retórica, a gramática e a lógica, consideradas as artes da mente humana, e o quadrívio, que abarca ali toda a produção do Boécio, né? Que eram escritos de aritmética, música, geometria e astronomia. Então, o quadrívio era a arte das coisas e o trívio, as artes da mente humana. Essa estrutura de educação, ela se manteve durante toda a Idade Média, né? Somente lá na escolástica é que vão se iniciar aí os estudos superiores com as universidades, né? Que vão ser chamados aí os doutores da Igreja. Então, o Boécio é uma figura bastante controvertida dentro desse contexto, né? Muitos o consideram cristão, outros dizem que ele foi o último neoplatônico. Como ele está nesse momento de transição e a filosofia dele toda, né, traz bastante elementos dos antigos, né? Porém, ele, quando você lê alguns textos dele, a gente vai ler um trecho, a gente percebe claramente o quanto a filosofia cristã já está assimilada no pensamento desse autor. Professora, sim. Quais características do Boécio levavam a crer que ele era cristão e quais características levavam a ler que ele era neoplatônico? Desculpa, eu não entendi. Quais características? As características do Boécio, da filosofia dele, levava a crer que ele era cristão para alguns e platônico para outros, neoplatônico para outros. Ah, ok. Então, neoplatônico principalmente pelo período, né, que ele vive e porque toda a principal obra dele, que é chamada de Consolação da Filosofia, que é uma escrita testamentária, um livro testamentário, ele escreve na prisão. Então, o Boécio, ele assumiu alguns cargos políticos, ele não é uma pessoa ligada à igreja, embora seja um tradutor de obras dos antigos e uma pessoa muito culta, ele não exerce nenhuma atividade junto à igreja, né? Por isso ele é considerado principalmente um neoplatônico, ele está ali dentro daquele contexto, finalizando ali esse contexto do neoplatonismo. Porém, quando ele escreve a Consolação da Filosofia, né, que ele escreve na prisão, já aguardando a sua execução, você vai perceber na escrita dele, ele traz a noção de providência divina, que mesmo sem mencionar nenhuma vez a palavra Cristo, que era recorrente em toda a filosofia desse período, né, fazer sempre referência, Boécio não faz isso, mas toda a filosofia dele ali você percebe claramente todos os traços da filosofia cristã. Então, qual é a situação do Boécio? Ele teve uma vida muito próspera, né, desde o seu nascimento, até acontecer essa fatalidade aí, né? E aí ele começa toda essa discussão na obra Consolação da Filosofia de por que aquilo está acontecendo com ele. Se ele sempre agiu corretamente, ele buscou agir de acordo, né, com a filosofia, com a fé, por que de repente ele estava diante dessa grande injustiça? Por quê? O Boécio ele é acusado, né, por Teodorico, o imperador Teodorico, de estar conspirando contra ele. E assim ele é acusado e condenado à morte. Durante o tempo, que é quase um ano, um pouco menos de um ano, que ele fica na prisão aguardando a execução, ele escreve essa obra chamada Consolação da Filosofia.
o sogro dele leva papéis, todo o material que ele precisa de uma forma velada, escondida, e assim ele começa a redigir essa obra. Então assim é um clássico, uma obra muito importante, não só para esse período, mas para toda a filosofia, porque o que ele faz? Né? Uma pessoa que está diante da morte, sabe que vai morrer, né? E ele poderia escrever qualquer coisa, né? Ele já estava fadado a morrer, porém ele mantém um equilíbrio, assim, uma resignação, acho que essa é a palavra, que caracteriza muito a fé cristã, né? A filosofia cristã. E durante esse discurso e essa obra da Consolação da Filosofia, por que chama Consolação da Filosofia, né? Justamente ele começa a narrar um diálogo entre ele e a filosofia. Então ele está ali na prisão, muito perturbado com toda aquela situação, sem compreender, questionando por que ele está passando por aquilo. E aí ele vê, ele visualiza, ele usa essa forma de escrita, né, poética e com verso também, ele vai intercalando, e aí ele vê então a chegada de uma mulher que representa a filosofia, e eles começam um diálogo. Então todo o livro, A Consolação da Filosofia, é um diálogo entre o Boécio e a filosofia que surge nesse momento, e essa mensagem que ele deixa aí, né, postumamente, a filosofia surge como uma forma de terapêutica, né, de ajudar os momentos de maior aflição, como era o que ele estava passando. Então veja que ele é totalmente cristão na sua argumentação, embora ele não esteja recorrendo naquele momento, não cite Jesus Cristo. E talvez por isso a igreja tenha demorado tantos séculos para reconhecê-lo, né, como canonizá-lo como São Severino Boécio. Ele só foi canonizado então no ano de 1863, tendo morrido em 524. Então por isso que eu digo que Boécio é essa figura controversa. É difícil você dizer, né, afirmar que ele é neoplatônico ou que ele é cristão, né? Houve todo, mas hoje sim, ele é considerado um cristão, um mártir cristão. Nunca foi um doutor da igreja, nunca foi uma pessoa que esteve, né, durante aquele período ligado às atividades oficiais da igreja. Sim, era um político, né? Então aqui quais são as questões principais que aparecem no livro Consolação da Filosofia, né? Bom, diante da morte iminente, da injustiça que ele está passando, vem a reflexão. Ele começa a se perguntar: quem sou eu? O que me abala diante da morte? Eu devo me abalar diante da morte, né? E aí ele começa toda uma discussão com a filosofia. Ele faz muitas referências a todos os clássicos ali, inclusive a mitologia, né? E a filosofia vai dizer para ele, vai introduzir aí a noção de fortuna. O que é a fortuna? Muito conhecida pelos orientais como a roda da fortuna, né? Significa a fortuidade total, assim, da sequência de atos da vida, né? Das circunstâncias da vida. Então, num momento você está no auge dessa roda, você está lá no ápice, tudo vai bem, né? Tudo te agrada, mas em outro momento, sem que você possa compreender ou dar uma explicação razoável para aquilo, tudo vai muito mal e você é acometido por situações como essa, onde ele perde tudo, né? Se a gente for, inclusive, eu não sou especialista, não conheço tanto a Bíblia, mas se a gente for trazer, por exemplo, a referência de Jó, né? Basicamente a história de Jó, ela exemplifica o que significa essa roda da fortuna, né? Então, ele é bom, faz tudo corretamente, porém ele se vê acometido por uma grande desgraça, onde ele perde tudo. Todas as pessoas que ele ama, tudo que ele tinha, se vê acometido por uma doença, né? Um Chagas. E aí vem essa pergunta, né? Mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo, né? E o Boécio, ele se vê diante desse momento de iminência da morte, ele se vê também nesse questionamento. E aí ele vai chegar
a essa conclusão, né, de que ele tem que buscar a razão, aí entra o papel da filosofia, a razão e a ética, e que as aflições externas, elas jamais vão eliminar o bem que reside na alma. Então aqui, por isso que acho que agora já respondi melhor a sua pergunta, né? Quais são os elementos cristãos que a gente percebe aí na obra do Boécio, principalmente esse, né? Da interiorização, dessa relação interna com o divino, né? E principalmente de tentar encontrar uma razão que não está visível ali no mundo imediato, material, né? Então, o que a filosofia vai ensinar para ele, nesse diálogo que ele tem com ela, é que a fortuna, ela não deve ser a fortuna que é essa sequência de ações que pode estar, né? Você pode estar bem ou não, ela não deve dar sentido, ser sentido para a sua existência. E aí é que ele vai, então, introduzir essa noção de providência, né? Ele diz, a presciência divina não é a causa dos acontecimentos. A fortuna não pode dar sentido à existência humana. Então, os problemas principais que ele está discutindo ali são o problema do mal, do livre-arbítrio e a providência divina, situando-a na esfera da eternidade e fora das limitações de sequencialidade temporal. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? E vai ser tratado pelo Santo Agostinho, depois a gente vai ver na próxima aula Santo Agostinho, onde ele tem uma parte das Confissões, né, do livro 11, que ele trata somente disso, que é a relação temporal, né, o tempo e a eternidade. Continuando aquele quadro que a gente viu de separação do mundo divino e do material, ele vai falar justamente que o mundo material é esse mundo da sequencialidade totalmente corruptível, né? E o mundo divino, o mundo da eternidade. Então aqui o Boécio recorre a essa noção quando ele introduz aí o conceito de providência. Vou pôr um trecho aqui para a gente fazer a leitura. Um excerto da obra Consolação da Filosofia. Aqui a filosofia, então, respondendo para ele, quando ele pergunta sobre o livre-arbítrio, enfim, questiona tudo que está acontecendo. Eu responderia que podes mesmo mudar o rumo de teus projetos com relação ao livre-arbítrio aqui, né? Mas, dado que a vontade da providência vem em seu presente, que podes realizar tudo conforme ela deseja, ou tomar outro rumo, que é o teu, não podes de forma alguma evitar a presciência divina, pois não podes escapar do olhar sempre presente, mesmo se tomas outro rumo, recorrendo a teu livre arbítrio. Lembra aquela noção, né, aquela frase ali, de que a presciência ela não é a causa, porque a questão toda aqui ele está questionando o livre-arbítrio, né? Se ele sempre agiu bem, por que ele foi levado a essas consequências? Que dirias então? O saber divino poderia ser modificado por tuas disposições a ponto de, conforme quisesses tal ou tal coisa, não soubesse ele de suas hesitações? Ou seja, né, o saber divino pode ser modificado de acordo com a sua vontade? De forma alguma. O olhar divino precede de longe todo o futuro e ele o faz vir no presente segundo o modo de conhecimento que lhe é peculiar, sem passar, como tu crês, da presciência de uma coisa a outra. Mas de um só golpe de vista, ele prevê e abarca tuas mudanças sem se modificar. Bastante complexo isso, né? Ele está querendo dizer assim, bem, Deus está em outro plano. Você usa as categorias de pensamento causais para algo que foge totalmente, né, a esse tipo de compreensão.
Ou seja, Deus não está, a providência divina não está suscetível desse tipo de mudança, né? E Deus possui essa imediaticidade da compreensão e visão de todas as coisas, não da realização de acontecimentos futuros somente, mas de sua própria indivisibilidade. Então, ele está querendo dizer aqui que não é de uma forma particular, não existe uma previsão e um castigo, né? Não se explica dessa forma. Existe uma indivisibilidade nesse destino que ele entende através da sucessão de fatos e de momentos. Ou seja, está no plano da eternidade a providência, enquanto está no plano temporal, secular, esse ciclo, né, de fortuna. Professora, o que seria a providência para a filosofia no caso de Boécia? Então, eu estou tentando explicitar aqui, mas é um pouquinho complexo. A providência é justamente essa ação de Deus, divina, que está em um campo totalmente separado da transitoriedade do mundo natural. Entende? Não sei se explica a sua pergunta. Sim. O Santo Agostinho também explora bastante essa questão da relação entre o tempo e a eternidade, né? Então, como que a gente fala sobre a eternidade? Se nós somos seres temporais, estamos inseridos no tempo, a nossa própria forma de compreensão do mundo, ela está submetida às categorias do tempo, né? Então a gente tem essa compreensão totalmente causal, não é? Enquanto se Deus está no plano do eterno, se o divino está no plano do eterno, como é que você explica, como é que você compreende? E aí é que entra o papel das verdades da fé, da revelação. Ou seja, a racionalidade não dará conta de certas verdades, segundo o Santo Agostinho. Ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, na próxima aula a gente vai entrar mais na filosofia do Santo Agostinho, mas aqui só para introduzir assim, quem mais ou menos, né, a época em que ele viveu. Então ele de 353 até 430 depois de Cristo, né, Agostinho de Hipona. Ele depois é nomeado um bispo de Hipona, uma província romana da África, a região onde ele nasceu. E a sua filosofia é entendida, né, como um caminho para a felicidade. Para ele, a filosofia é entendida como um caminho para a felicidade, onde ele vai unir esse conhecimento do mundo secular ao saber verdadeiro, que é o saber através da teoria da iluminação, né? Então a investigação intelectual e as verdades reveladas. Novamente, fazendo essa conciliação entre fé e razão. Problema central, né, é o problema do mal e o livre-arbítrio. E as principais obras, a Cidade de Deus e as Confissões. Então, assim, o objetivo hoje é muito difícil, eu não acredito que caia, por exemplo, no Enem, uma questão específica sobre um filósofo neoplatônico, mas referências sempre. E não só na filosofia medieval, inclusive nos outros filósofos de outros períodos, do período moderno, vão ter referências e influências dos filósofos neoplatônicos, né? Então, é mais para a gente ter uma ideia desse contexto de transição, de um pensamento que é totalmente oposto ao que a gente conhece, né? Então, a gente vai falar do pensamento cristão, da filosofia medieval, ela é muito mais próxima da nossa realidade, porque nossa sociedade é cristã, não é isso? Porém, lá para os gregos era uma outra relação que se tinha com o divino,
né? Então, o neoplatonismo é importante porque ele simboliza, né, ele exemplifica como é que se dava de uma forma bastante conturbada essa relação aí de transição de um tipo de pensamento, de mentalidade para a filosofia cristã. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta geral sobre isso? Não? Bom, eu proponho que a gente veja aqui algumas questões. E tente responder juntos. Então aqui, questão da PUC-CAM. Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não viera, houve um momento único na história entre Cícero e Marco Aurélio em que o homem ficou sozinho. Então ela está falando desse momento de transição aí, né? Em que o paganismo é proibido, torna-se proibido, né, antes de ser proibido, e a transição aí para o pensamento, para a filosofia cristã, para a religião cristã como a religião oficial do Estado. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão, e Roma não era o mundo, mas no breve momento de solidão, flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica e não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho num mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o consolo de uma teologia, qualquer teologia? Luiz Fernando Veríssimo, O Banquete com os Deuses. A questão é: a compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo o pressuposto desse pensamento, então, qual seria? E aí eu gostaria de analisar com vocês, aí, que vocês pensassem um pouquinho. Qual seria o pressuposto do pensamento medieval? O antropocentrismo, a valorização do homem como centro do universo e a crença no caráter divino da natureza humana? Sim ou não? Não. A escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo? Sim? Será? Na verdade, não, né? Por quê? A gente vai desenvolver isso ainda, tá? Na próxima aula, Santo Agostinho, Patrística. Na outra aula, Escolástica, São Tomás de Aquino, né? Mas aqui ele está dizendo, olha, no final, no começo tudo bem, né? Escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica, até aí tudo bem, eles retomam os clássicos. E da assimilação do paganismo, não, eles não estão assimilando o paganismo, né? Pelo contrário, eles estão usando a filosofia, alguns elementos da filosofia clássica para fundamentar a religião monoteísta cristã. Então eles não assimilam de forma alguma o paganismo. A ideia é justamente oferecer uma alternativa tão racional quanto era oferecida, né, no ambiente do paganismo. Então essa também não seria. O panteísmo, a defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. O positivismo, submissão do homem aos dogmas instituídos pela Igreja e não questionamento das leis divinas. O teocentrismo, concepção predominante na produção intelectual e artística medieval que considera Deus o centro do universo. Aqui é muito importante, nessa questão ela traz um problema que a gente pode localizar aqui, que é o problema da visão
cosmológica, né? Qual era a visão cosmológica nesse período? Vocês sabem? Ou seja, geocentrismo, heliocentrismo. Cientificamente, como é que se compreendia o universo? Teocentrismo. Como? Teocentrismo. Teocentrismo, certo. Né? E o teocentrismo está ligado a qual concepção? De que Deus é o centro do universo. Deus é o centro do universo. E isso está ligado cientificamente a um modelo, né, de explicação aí do universo, que é o geocentrismo, né? Ou seja, a Terra está no centro do universo e os outros planetas orbitam sobre ela, né, ao redor dela, desculpa. Então, quando você tem a Terra no centro do universo, de acordo com a explicação científica do período, você tem aí Deus no centro de tudo, né? O teocentrismo. Então, a resposta correta aqui seria o teocentrismo, concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do universo. Professora, Sim. de acordo com as opções ali, poderia falar que o panteísmo ele já vem junto com um pouco do que o Boécio já estava pensando, colocar a relação de razão e fé, certo? Ou não, Então, não entra no pensamento dele? Não entendi, desculpa. Não entra no pensamento de Boécio, essa relação entre fé e razão, porque ele traz um pouco disso, né? Do Santo Agostinho, fala que no caso, a razão não é totalmente capaz de abarcar a realidade. Isso, só que aqui o panteísmo é essa noção de que Deus está nas coisas, não é manifesto. Então ela não pertence a esse período. Oi? Então ela não pertence a esse período. Não seria, porque justamente faz aquela divisão, aquela separação dos dois mundos, né? E o panteísmo é Deus estar nas coisas, você ter essa relação com o divino nas coisas e nos seres. A doutrina de Platão, da FAAP, então, questão 2. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430, e Boécio, 480 a 524, autores de Confissões, né, Santo Agostinho, e Consolação da Filosofia, respectivamente, né, o Boécio. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi a sofística dos sofistas. Não seria o sofista. Epicurista também seria do helenismo. A escolástica, existencialista ou fenomenológica? Quais vocês responderiam? Qual você responderia? Escolástica. A escolástica, né? Que representa então o período, a segunda etapa do período medieval. Professora, por que não o existencialismo também? O existencialismo ele é já no período moderno, contemporâneo, na verdade. O existencialismo, principalmente com Jean-Paul Sartre, no período da contemporaneidade. Uma forma, uma corrente filosófica da contemporânea. Do ponto de vista das reflexões filosóficas contemporâneas sobre o que foi a chamada Idade Média, é correto afirmar: constituiu-se num período em que o saber não evoluiu, representando uma longa noite de 1000 anos? O que vocês acham? Acho que não. Não. Foi um período em que o saber filosófico esteve atrelado ao saber religioso, tendo a filosofia como serva da teologia, ou seja, um saber voltado a fundamentar racionalmente os dogmas da fé? Sim. Sim, né? Exatamente isso que representou esse período, né?
a filosofia medieval está totalmente ligada e relacionada à religião. Existe essa relação contínua aí entre a religião, e principalmente a religião cristã, no caso do Ocidente, né, com a filosofia. Por isso que a gente pode chamar, né, a filosofia ocidental do período medieval de filosofia cristã. É chamada de filosofia cristã. Foi um período que ficou na média por ter preservado o saber greco-romano, da destruição causada pela Santa Inquisição, não poderia. Foi uma importante era da história da humanidade em que René Descartes e Galileu Galilei lançaram as bases da ciência moderna. Não, isso vai se dar depois, né? Lá no período moderno. Segundo Chauí, Federal de Uberlândia, segundo Chauí, na Idade Média, o pensamento estava subordinado ao princípio da autoridade, isto é, uma ideia considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de uma autoridade reconhecida. Sobre a filosofia da Idade Média, é incorreto afirmar que o tema principal de que se ocupou a filosofia da Idade Média foi o das relações entre a razão e fé. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A filosofia se tornou serva do cristianismo e com isso rejeitou a filosofia pagã, Platão e Aristóteles? Verdadeiro. Será? Quem acha que é verdadeiro? Por quê? Porque ela rejeita a filosofia pagã e rejeita a filosofia de outros filósofos antigos pagãos. E ela adota o cristianismo como foco. Quem discorda? Por quê? Eu acho que eles pegaram o Platão e Aristóteles como base. Como? Eles pegaram os dois filósofos como base. Exato, né? Então, na verdade, aqui teria, né, no sentido de a filosofia se torna serva do cristianismo, mais ou menos, né? E com isso rejeita a filosofia pagã, isso é correto, rejeita a filosofia pagã, a filosofia medieval sim. Porém, ela não rejeita Platão e Aristóteles, né? O que ela faz é uma releitura cristã das obras desses filósofos. Então, na patrística, que é o primeiro período da filosofia medieval, vai fazer uma releitura do Platão, e é Santo Agostinho quem faz isso. Na escolástica, que é o segundo período da filosofia medieval, uma releitura cristã da filosofia de Aristóteles, e quem faz isso é Santo Tomás de Aquino, certo? Então, sim, rejeitam o paganismo, não rejeitam os filósofos clássicos, Platão e Aristóteles. Só vão dar uma releitura cristã aí para essa filosofia. Para essa filosofia, a fé na revelação proporciona o conhecimento mais elevado, superior àquele da razão? Correto, né? A doutrina da iluminação divina explica como a filosofia pagã provém das mesmas fontes das verdades cristãs. Essa é uma tese do Santo Agostinho, tá? A gente vai ver, é exatamente isso, também está correto. A iluminação divina, é uma forma dela explicar, né, como se dava ali a filosofia pagã. Ele vai dizer que provém das mesmas fontes das verdades cristãs. Conta qual que seria incorreto, professora? Seria a B. A B seria incorreta. A filosofia se tornou serva do cristianismo e com isso rejeitou a filosofia pagã, Platão e Aristóteles. Ela sim rejeita a filosofia pagã, porém ela não rejeita Platão e Aristóteles. Ou seja, ela rejeita a religião pagã, não é isso? Mas ela utiliza a filosofia desenvolvida no período pagão por Platão e Aristóteles para fundamentar as bases do cristianismo. Então é feita uma releitura, né, do Platão e do Aristóteles. O Nietzsche, que é um filósofo já contemporâneo,
ele tem uma frase que ele diz assim: o platonismo, ou melhor, o cristianismo, e ele é um crítico ferrenho do cristianismo, né? O cristianismo, ele é o platonismo para o povo, o platonismo para as massas. Então, nesse sentido de que, segundo Nietzsche, né, é exatamente isso que a filosofia medieval faz, se apropria de um pensamento que não tem nada a ver, segundo Nietzsche, não tem nada a ver com o cristianismo para fundamentar ali as bases do cristianismo. A ideia de criação do mundo a partir do nada, de pecado original do homem, de Deus como trindade una, de encarnação e morte de Deus, e as ideias de juízo final e ressurreição, então tudo isso está, né, bem no contexto da filosofia cristã, foram introduzidas pelos primeiros padres da era cristã. Esse movimento dos primeiros padres da era cristã, que antecede a Idade Média, é chamado de... Vocês poderiam responder sem ver as alternativas? Platonismo? Não, olha só. É um período, né, da filosofia medieval onde essas ideias cristãs são introduzidas pelos primeiros padres da era cristã. Quem são? Oi? Patriarcalismo. Patrística. Isso. Exatamente, né? Você usou patriarcalismo porque ficou essa ideia real, né, do pai. Então, pais da igreja, né? Por isso é chamado de patrística. Ou padres, né? Do latim padres, pais. Então, é por isso que é patrística. Os pais da igreja são aqueles que estão gerando, estão dando vida ali, estão começando a formar, né? A formação da fundamentação aí da religião cristã. Então, a resposta correta aqui seria a D, patrística. Não iluminismo, nem renascimento, nem o maniqueísmo, que foi um tipo de cristianismo primitivo. A patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como configuração de um novo horizonte filosófico proposto por Santo Agostinho, inspirado em Platão, de modo a resgatar a importância das coisas sensíveis, da materialidade? Sim ou não? Não. Por quê? O que está incorreto ali nessa Materialidade. Exato, né? Materialidade, o mundo sensível? Não. Justamente ele está no sentido oposto, né? De falar das verdades da fé, do universo do divino, né? Do eterno. Então, incorreto. Retomada do pensamento de Platão, conforme os modelos teológicos da época, estabelecendo estreita relação entre filosofia e religião. Correta ou incorreta? Correta? Vocês concordam? Sim? Exato, né? Então aqui retomando então o pensamento de Platão nos modelos teológicos da época. A adaptação do pensamento aristotélico conforme os modos teológicos da época seria correta se nós estivéssemos falando da escolástica, que é o segundo período. Porém, como é a patrística, filosofia do Platão. Criação de uma escola filosófica que visava combater os ataques dos pagãos, rompendo com o dualismo grego. Não era esse o intuito da patrística, né? Os primeiros séculos da era cristã são os da constituição dos dogmas cristãos. A tarefa da filosofia desenvolvida pelos padres da igreja nesta época é a de encontrar justificativas racionais para as verdades reveladas, ou seja, conciliar fé e razão. Santo Agostinho é o principal representante deste período, que ficou conhecido como racionalismo, escolástica, fideísmo ou patrística. Vocês querem que repita a questão?
Sim? Então vamos lá. Os primeiros séculos da era cristã, ou seja, o princípio ali do período medieval, são os da constituição dos dogmas cristãos. É quando ele está fundamentando aí, né, lançando as bases de toda a religião que vai se desenvolver durante todo o período medieval. A tarefa da filosofia, desenvolvida pelos padres da igreja ou pais da igreja, tá? Sempre vai ser querer dizer a mesma coisa. Padres ou pais da igreja é a mesma expressão, tá? Está se referindo, né, aos mesmos representantes aí da filosofia cristã. Nesta época, né, a tarefa desenvolvida por esses padres da igreja é a de encontrar justificativas racionais para as verdades reveladas, ou seja, conciliar fé e razão. Santo Agostinho é o principal representante deste período. Santo Agostinho era um pai da igreja e era um doutor da igreja também, e depois, né, canonizado, santo. Ele foi o principal representante deste período, que ficou conhecido como, qual significa? Patrística, né? Exatamente. Foi o que a gente então acabou de ver. Tudo bem? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre geral sobre isso? Ficou claro, muito complexo? Como ficou para vocês? O objetivo, na verdade, é apenas introduzir, né? Entender aqui esse período, como que se dá a transição, né? Como que o neoplatonismo está ali no meio dessa filosofia grega antiga, passando aí para uma matriz romana cristã, tá? Alguma pergunta? Acho que é isso.